Mowgli, o menino lobo. Você já conhece essa história? Conhece esse personagem? Gosta dele? Então você precisa assistir esse vídeo, porque aqui você vai conhecer o livro de onde essa história surgiu. Olá, eu sou a Bel e neste canal eu falo sobre literatura infantil. Aqui eu te ajudo a saber o que ler para os seus filhos. Se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações clicando ali naquele sininho para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Você também pode me acompanhar lá no Instagram, @bel.coimbra. Lá a gente sempre pode conversar mais de pertinho. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um livro muito especial. Este livro aqui, Mowgli, Os Livros da Selva, de Rudyard Kipling. Esse livro aqui traz as histórias dos livros da selva que falam sobre Mowgli, sobre o menino que foi criado por lobos. E ele está dividido em 8 contos. Essa edição aqui é dos clássicos Zahar e ela tem pouquíssimas ilustrações, todas em preto e branco. Mowgli foi a leitura do mês de março do Clube de Leitura. Que clube de leitura? O meu clube de leitura, onde nós, adultos, lemos clássicos infanto-juvenis. Isso mesmo, essa é a ideia. Se você, assim como eu, não pôde ler os clássicos da literatura infanto-juvenil lá na idade certa, quando você era criança, vem pro clube, vem ler com a gente. Ou, se você quer conhecer bons livros para poder ler ou indicar para os seus filhos no futuro, vem ler com a gente, porque aqui no nosso clube a gente tem um espaço para ler, né? A gente coloca essa leitura na agenda e a gente também tem um espaço para conversar, para discutir aquilo que a gente está lendo. Sempre com muita leveza, com muito bom humor. É um espaço muito legal. Para saber mais informações, tem um link lá embaixo na descrição. O clube é gratuito, é só se inscrever e participar com a gente. Cada mês nós temos um livro ou algum personagem, que a gente acaba lendo mais de um livro quando os livros são menores, e a gente vai conversando durante o mês num grupo no Telegram sobre aquilo que a gente está lendo. E no fim do mês a gente tem um encontro ao vivo, onde a gente pode conversar assim sobre a obra completa depois da leitura, e também é onde a gente responde uma pergunta muito importante. Para quem você indicaria este livro aqui? E a resposta para essa pergunta tá nesse vídeo, lá no final. Então, fica com a gente para assistir. Rudyard Kipling nasceu na Índia e morou lá até os seus 6 anos de idade. Depois ele voltou e morou lá de novo entre os 17 e os 24 anos de idade. E aí foi a última vez que ele morou lá na Índia. Mas a Índia ficou para sempre no seu coração. Ele morou nos Estados Unidos por muito tempo e depois em várias outras partes do mundo, mas ele sempre se sentia um pouco parte de lá. E isso tem uma grande relação com o seu personagem, que pertencia a 2 mundos. Rudyard Kipling é um autor renomado. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Literatura em 1907. E entre muitas homenagens, muitas referências e muitos outros prêmios, ele recebeu uma homenagem muito importante de Robert Baden-Powell. Sabe quem é ele? O fundador do escotismo, dos grupos de escoteiro. As histórias do Mowgli serviram como inspiração para o nome de um dos grupos dos escoteiros, que é o grupo das crianças de 7 a 11 anos, os Lobinhos. E lá no clube esse mês nós tínhamos 2 escoteiras e elas contaram várias coisas super interessantes sobre isso. Todas as músicas, todas as regras, todas as histórias que são trabalhadas nesse grupo têm a ver com Mowgli, têm a ver com o livro da selva. Mowgli recebeu várias adaptações para o cinema, e a mais famosa, que provavelmente foi a primeira que você conheceu, é aquela da Disney, aquela animação que foi gravada em 1967. Isso mesmo, ela é bem antiga. Em 2016 a Disney lançou uma nova versão, agora em live action, e depois em 2018 a Netflix lançou um novo filme inspirado no Mowgli, Mowgli Entre Dois Mundos. Vocês já viram esses filmes? Me conta lá nos comentários qual deles é o seu favorito. A história do Mowgli é um dilema de um menino que vive em 2 mundos. Um menino que vive em um lugar, mas que se sente pertencente ao outro. E que depois, estando nesse outro lugar, ainda sente falta daquele primeiro. No início da história, Mowgli é raptado da sua família e ele acaba sendo criado por uma família de lobos. Ele acaba pertencendo à alcateia. A história, ela foi escrita baseada em mitos e lendas indianos e ela tem muita semelhança com as fábulas, porque ali os animais também falam. Mas uma grande diferença que a história dos livros da selva tem com as fábulas tradicionais
é que nas fábulas, além de falar e além de ter os seus problemas, né, de ter as suas discussões, os animais, eles têm características humanas. Eles acabam sendo humanizados nas fábulas. E na história dos livros da selva, não. Nessas histórias, os animais são os animais. Eles têm uma psicologia, eles têm uma filosofia, eles têm regras da selva, mas que são todas regras do mundo deles. E essa é uma das características mais marcantes desse livro. A história do Mowgli fala sobre amizade, fala sobre lealdade, fala sobre honra. E apesar de ter sido encaixado como infanto-juvenil, isso muito provavelmente por causa das animações, né, que acabaram infantilizando esse livro, essa é uma história extremamente profunda e filosófica. Ela fala sobre a lei da selva, ela fala sobre uma lei moral, sobre uma ética moral da selva. E ela também fala sobre regras, sobre uma legislação que existe naquele povo. E isso tudo é muito interessante, nos faz pensar e refletir e nos enxergar muito nessa história. O livro traz vários outros aspectos interessantes para a gente observar, como a organização social, como o fato de a linguagem e a memória serem questões tão importantes e que dizem tanto sobre um povo. Ele fala sobre o instinto, sobre a nossa necessidade de formar uma família, e ele também traz várias questões de honra e muitas situações de vingança, situações de guerra, situações de batalha e de planejamento, de estratégias de guerra. Isso tudo é bem excitante, é uma leitura de ação. Com certeza é uma dessas leituras que a gente deve fazer em vários momentos diferentes da vida. Mas este foi o primeiro livro do clube onde várias pessoas não conseguiram concluir a leitura. E agora eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu. Mas antes eu quero saber se você já curtiu o vídeo. Não? Então aproveita essa paradinha e curte, deixa o seu joinha aí, que ele é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas e para que eu saiba também de que tipo de conteúdo vocês gostam de ver por aqui. Pois é, apesar desse livro ser um dos livros mais profundos que a gente já leu até agora, um dos livros mais intensos, de mais aventura e de mais valor literário mesmo, porque ele é um livro muito rico, um livro assim que a gente lê e a gente... Uau, que legal essa leitura, sabe? Apesar de tudo isso, a leitura desse livro não foi concluída por todo mundo no grupo. E isso não tinha acontecido ainda. Quer dizer, até tinha, sempre tem uma pessoa ou outra que não se pegam na leitura, sabe? Mas esse livro teve mais gente. E eu estava pensando em quais poderiam ser os motivos para essa desistência. E eu consegui selecionar 4 motivos. O primeiro deles é que essa história é uma história com muitos personagens diferentes, com nomes diferentes e que são animais diferentes, que a gente não tem assim uma imagem para associar ao nome quando a gente ouve, sabe? E isso faz com que a leitura seja um pouquinho mais travada, porque às vezes um personagem aparece ali na primeira página e depois ele vai aparecer só bem mais lá pra frente e a gente não lembra mais quem ele era. Então a gente precisa gastar esse tempo e essa energia tentando lembrar quem era aquele personagem, e isso dá uma travada, tira um pouco do fluxo da leitura. Mas apesar disso, é muito importante que a gente tenha contato com livros que nos desafiem, como esse, porque a gente precisa sim ir aprendendo a ler coisas com mais detalhes, a usar mais a nossa capacidade de memória para conectar os personagens e para conseguir entender a narrativa. Esse é um exercício de leitura que nos faz evoluir. O segundo motivo foi um aspecto diferente que tem nesse livro. Ele tem algumas canções. As canções são muito utilizadas pelos animais na selva. Elas fazem parte dos rituais, elas fazem parte da vida, fazem parte da caçada, fazem parte de todas as coisas que eles fazem. E cada um dos capítulos desse livro aqui é terminado com uma canção, como essa aqui. E essas canções, elas têm uma linguagem poética. E se você já está inscrito aqui no canal, você já sabe que poesia a gente lê de um jeito diferente do que a gente lê narrativa. Narrativas são esses textos, essas histórias que a gente lê corrido, assim, né? A gente vai lendo e a gente vai entendendo e pegando aquela história e a gente consegue compreender. As poesias, não. As poesias não foram feitas para a gente ler uma vez e entender. Não, as poesias foram feitas para falar com o nosso coração. E para isso a gente precisa ler, precisa meditar, precisa reler de novo
e ler mais uma vez e deixar que ela vá falando aos poucos com a gente. Mas como nesse livro, as poesias, as canções, elas vinham logo depois de uma narrativa e a gente queria concluir, a gente queria ler todas essas páginas em um mês, muitas vezes a gente leu correndo, leu assim como se fosse uma simples narrativa. E aí isso faz com que seja chato, porque a gente está lendo uma coisa que ela não foi feita para ser compreendida com a leitura desse jeito. O terceiro ponto é que os contos, eles não têm uma continuidade, eles não têm uma ligação de um para o outro. Eles são independentes, eles começam e eles terminam, e depois começa um outro e termina o outro. Eles não deixam um gancho pra gente já engatar na próxima leitura. Apesar de terem todos os mesmos personagens e dos personagens terem uma história super coerente, acontece até de um Mowgli ter uma idade em um conto e no conto seguinte ele ser mais novo. Sabe? Ele não segue nenhuma regra cronológica direito. E o quarto ponto é que a maioria de nós conhece a história do Mowgli contada nos filmes, que termina basicamente ali na morte do tigre, na morte do Shere Khan. E isso acontece bem no início desse livro, logo nos primeiros contos. Então muitas pessoas ficaram com a sensação de que tinha acabado, que tá bem, legal, já conhecia a história que eu já conhecia, não me interessei tanto pelo resto. O que é uma grande pena, porque o resto é muito legal. Sério, é encantador. A leitura desse livro foi realmente encantadora. O texto, ele fala, sabe, com a nossa sensibilidade. É muito, muito, muito legal. Eu realmente recomendo que você conheça Mowgli. Mas e agora a pergunta final, a mais importante. Para quem recomendamos a leitura de Mowgli, Os Livros da Selva? Nós recomendamos essa leitura para crianças de 8, 10, 12 anos. Eu acho que mais para 10, 12 anos. Sempre acompanhada dos pais, principalmente quando as crianças forem menores. Esse é um livro bastante complexo, que traz bastante questões que são muito interessantes até pra gente conversar, pra gente ir refletindo. Então é uma leitura muito legal pra se fazer assim, desse jeito, compartilhado. Ah, e uma grande sugestão é aproveitar justamente esse modelo de contos independentes para não encararem esse livro como a gente fez, de ter uma data para começar e uma data para terminar o livro inteiro. Aproveitem para ler um conto de cada vez. Leiam um conto agora, leiam outro daqui a alguns meses, sabe? Aproveitem para ler ele aos poucos. Com certeza vocês vão conseguir entrar e absorver muito melhor a história. E é isso aí! Se você quiser conhecer outros clássicos da literatura infanto-juvenil, fica com essa playlist que vai aparecer logo aqui e conheça tudo que a gente já leu lá no clube. E se você quiser ter uma experiência com a literatura infanto-juvenil, entra no clube, se inscreve ali embaixo no link que tá na descrição e vem ler com a gente os próximos livros. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias! Tchau!